Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente sem reservas em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença, da presença de todos os ouvintes neste momento, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo, reconheço que é digno de receber toda a glória, honra e louvor. Repreendo neste momento toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra, Senhor. Toda seta maligna, todo dardo de fogo agora seja dissipado na autoridade do nome de Jesus. Senhor, faça o que eu não posso fazer. Visita cada ouvinte neste momento. Entra na casa de cada ouvinte neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E ministra a tua palavra, Pai. Quebra agora toda as correntes das cadeias do inferno que estão impedindo, Pai, este ouvinte neste momento de prosseguir com a tua palavra, Pai. É em nome do Senhor Jesus que tu deixa claro na Bíblia, Senhor, e de pregar a toda criatura. Você que se encontra aí sentado agora neste momento, em nome do Senhor Jesus, levante-se, põe de pé que Jesus vai falar contigo. Põe-se de pé que o Espírito dele vem falar contigo neste momento. É em nome do Senhor Jesus que eu profetizo que você vai se levantar e vai fazer o ID do Senhor, porque os tempos já estão próximos, em nome do Senhor Jesus. Peço a todos os irmãos agora, depois desta oração, que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Nós vamos estudar a parábola do semeador. Amém? Eis, a partir do versículo 3, ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 70 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.
mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporões. Temporãos. Desculpem. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro 70 e outro a 100 por um. Amém, igreja? O que podemos aprender desta parábola? Observe que a revelação da parábola do semeador está logo do lado da própria parábola. O semeador, saiu a semear. Semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Onde eu vou achar esse pedaço na revelação? Veja só. Não percebeis esta parábola? Como pode entendeis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Vejam só esse mistério aí. Semeando ele, no versículo 4 do capítulo 4, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então, Satanás tira a palavra que foi semeada no coração deles. Mas percebam uma coisa, tendo eles ouvido, eles ouviram. Mas veio Satanás e tirou o que foi semeado no coração deles. Outra, eles ouviram, repetindo, para vocês aprenderem a discernir. Outra, caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. Olha só. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Percebam que este ouve, repetindo, o outro ouvindo, vem Satanás e tira do coração aquilo que foi semeado. Desta mesma sorte, esse daqui recebe a semente sobre pedregais, que ouvindo também a palavra, logo com prazer a recebe. Ouve e recebe. A outra não deu nem tempo de receber, né? Satanás veio e tirou logo do coração. As aves veio e comeram. Então, da mesma sorte, mas saindo o sol, queimou-se, não tinha raiz, secou-se. Então, receberam, mas não tem raiz em si mesmo. Né? Olha só, não tem raiz em si mesmo. Antes são temporâneos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha só, né? Então, eles são pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Deixam faltar a raiz, sobrevindo o quê? A tribulação, ou seja, quando o irmão começa já a falar mal do outro, entendeu? Quando vem uma enfermidade sobre a tua casa, quando vem uma perseguição, a pessoa logo desiste.
e passa também, até quando vem um escândalo, logo se escandalizam também. Preste muita atenção. Outros, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E os outros, que são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas acontece o quê? Os cuidados do mundo, deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera, certo? Esta aqui foi a que foi semeada entre espinhos. Cresceu e foi logo sufocada e não deu fruto. Então, isto é uma árvore infrutífera, porque tem um olho grande nas riquezas, nas ambições, tem um olhar voltado para o mundo. Percebam que ele recebe, né, a palavra, mas não frutifica. E a próxima e outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E produziu 30, outros 70 e outros 100. Olha só. E os que recebem a semente em boa terra são as que ouvem, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. 1 a 30, outros 70 e outros a 100 por um. Porque a terra é fértil. Ou seja, todo aquele que recebe a palavra e ela não frutifica, é uma terra infértil. Olha, quantos os lugares a palavra foi semeada. Não é verdade? Entre pedregais, entre espinhos, à beira do caminho e outra em terra boa. E veja quantas delas se tornaram frutíferas. Apenas aquela que caiu em terra fértil. Né? Ela desenvolveu e deu fruto. Assim diz o Senhor para mim e para ti, que não deixem, né, se sufocarem, sendo levados por enganos do mundo. Não deixe que a palavra se torne, você sufocar aquilo que Deus está plantando no teu coração, semeando no teu coração, por enganos do mundo, por ganância, por riqueza. Né? Aprendam a germinar esta semente. Amém, igreja? Igreja, eu quero deixar aqui um pequeno esquema para que vocês possam estudar sobre a parábola do semeador. Né? Eu quero deixar aqui 3 verdades que podem ser aprendidas nessa parábola, certo? A primeira, a conversão e a frutificação espiritual dependem de como a pessoa se porta ante a palavra de Deus. Amém? A segunda, haverá diferentes reações ante o evangelho da parte do mundo. Uns ouvirão, mas não entenderão. Uns crerão, mas depois se desviarão. E uns perseverarão e frutificarão em diferentes proporções. E que os inimigos da palavra de Deus são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos desta vida. Amém? Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus e peço que continue se inscrevendo no canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Que a graça e a paz seja sobre todos em nome do Senhor Jesus. Amém.